Olá, olá, bom dia, como é que tá a turma? Hoje é dia 4 de junho, quinta-feira, pessoal do Bom Jesus, a gente está chegando para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o nazismo aqui no nosso canal. A gente vai falar então sobre, com a turma 231, né, sobre o nazismo. Na aula passada a gente já falou sobre o fascismo, né, o surgimento do fascismo, quais são as características. Falamos dos três autores importantes, né, o francês Charles Maurras, o Georges Sorel da Itália e o último, né, o italiano Enrico Corradini. E é sobre o Enrico Corradini e é com o Enrico Corradini que a gente começa essa aula de hoje, né? Falando sobre a sua ideia, né? A ideia de Enrico Corradini, que era de justamente focar na questão da supremacia, né? Do racismo. Então, esse termo racista, né? Esse termo que é tão... A gente está tão... ele é tão eloquente, né? Ele está aparecendo tanto nas mídias, né, que a gente tem visto, né, principalmente pelos acontecimentos que nós estamos tendo nos Estados Unidos. Então, antes da gente começar a aula, né, eu queria saber como é que vocês estão. Primeiro, então, bom dia. Eu não recebi nenhuma resposta de bom dia, nem falado nem escrito. E aí, gurizada? Bom dia! Muito bem. Bom dia, Sor. Queridos, então tá. Muito bom ouvi-los, né? Então a gente vai continuar nossa aula. Eu estou num lugar diferente porque a minha internet pifou, né? Estragou. Eu tive um ataque de pânico, né? Daí eu saí correndo por aqui, por ali, e eu estou num ambiente que é um ambiente público, né? Então eu estou falando meio baixinho aqui. Se vocês estão escutando, tá ótimo, tá? Eu costumo gritar quando falo. Então, olha só, a gente vai ver hoje então o nazismo, né? E como é que ele surge, né? Como é que esse nazismo ele se caracteriza, né? Como é que surge na Alemanha, a Alemanha do final da Primeira Guerra Mundial, né? Bom, primeiro que a gente viu na aula passada que o fascismo ele vai ser o grande influenciador do nazismo, né? Então, vai surgir um partido lá na Bavária, que é uma região da Alemanha. Esse partido é um partido chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, alguém poderia me dizer assim, que vai ser chamado de nazista. Alguém poderia me dizer assim, professor, mas só um pouquinho. O senhor disse aí que o partido ele é nacional dos trabalhadores socialistas dos trabalhadores. Como assim socialismo? Sim, queridos, né? Nem tudo que aparenta ser é. Né? Então, apesar de ter socialista e trabalhadores no seu nome, este partido defendia justamente o quê? O ultranacionalismo. Esse partido vai perseguir todos aqueles que pensam diferente do seu, do seu, do seu foco, né? Todos aqueles que são de outra etnia, que são pessoas com outras, entre aspas, raça, né? Então, por isso que vai ser exercido aí a questão do racismo, da super-raça. Aliás, eu queria dizer a vocês, né, e falando sobre os acontecimentos dos Estados Unidos, né, que aquelas imagens, né, a imagem do Floyd lá, é um negócio absurdo, um negócio que mexe com a gente, né, é muito forte mesmo. Mas todo esse movimento que ocorre nos Estados Unidos é porque naquele país, né, a sociedade era uma sociedade completamente racista, americana, que tinha o apartheid, que é a divisão de coisas de branco e de coisas de negro. E vejam só o que eu vou dizer. O casamento entre brancos e negros nos Estados Unidos era proibido até 1967. O casamento entre brancos e negros. Então, imaginem que nós temos aí pouquíssimo tempo, né, de liberdade, entre aspas, né, de igualdade, entre aspas, entre os trabalhadores, entre os negros, né, e brancos nos Estados Unidos, tá? Deixa eu botar aqui, aula. Então, queridos, é isso, tá? O que nós vamos ver hoje, então? Como é que surge essa ideia de racismo
no Brasil. No Brasil não, na Alemanha, certo? Então, para isso, eu vou dividir com vocês aqui, vou fazer aqui o compartilhamento de tela e a gente vai discutir as questões aqui. Aliás, nem nos Estados Unidos está bem curada, né? Está bem resolvida essa questão racial, nem mesmo no Brasil, né? É diferente aqui no Brasil dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil nós temos a maior parte da população brasileira é negra, né? 2% da população brasileira é negra. Então, a maior parte da população dos Estados Unidos não é negra, né? A população dos Estados Unidos é a menor parte o negro, tá? Então, por isso que lá nós temos uma outra luta, né? Uma luta um pouco mais, digamos assim, escancarada, né? Uma divisão um pouco mais escancarada em relação ao branco, certo? Vamos compartilhar aqui a nossa tela. Vamos nessa. Muito bem. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui. E vamos aqui. Muito bem. Então, fascismo nós vimos e vamos falar do nazismo, tá? Bom, o nazismo, então, quando é que ele começa? Eu falei para vocês, lá no início do século, depois da Primeira Guerra Mundial, né? Olha, depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo alemão se tornou um caos, né? Então vai assumir um cara chamado o Kaiser, né? Um Kaiser, que é o líder, o presidente, chamado Guilherme II, e vai fundar o que a gente vai chamar de República de Weimar. O que é a República de Weimar? É justamente a república logo depois da Primeira Guerra Mundial. E essa República de Weimar, a Alemanha republicana, ela já nasce cheia de problemas. Ela nasce com muitos problemas. Por quê? Porque, primeiro, nós temos uma crise tremenda no Estado alemão. O Tratado de Versalhes é um tratado que vai imprimir um monte de coisas em cima da Alemanha, né? Cobrança de dívida, devolução de território, né? Proibição de produção de armas, produção de navios mercantes. Então vai ter um monte de coisa que o Tratado de Versalhes vai cair em cima. Muitas dívidas de guerra, já falei, né? Necessidade de reconstruir o país. Quer dizer, o país foi destruído. Então, tinha-se a necessidade de reconstruir todo o país. Necessidade, uma crise econômica sem precedentes, né? Quer dizer, então, desde 1918 até 1929, foi se reconstruindo o país com muita dificuldade, com fome, miséria, desemprego. E olhem só, os Estados Unidos, no início da década de 20, vai emprestar dinheiro através de um tratado, emprestar dinheiro para os alemães. Porém, quando chega aí em meados dos anos 20, ou seja, na metade dos anos 20, os Estados Unidos começa o quê? A ter a crise de 29. Né? Então, a crise de 29 vai fazer com que os Estados Unidos parem de emprestar dinheiro aos alemães. E isso, então, vai levar a Alemanha a uma hiperinflação. Então, com a crise de 29, ou seja, com todo o desenvolvimento da crise, a Alemanha vai chegar numa hiperinflação. E o que é hiperinflação? Pessoal, olhem essa imagem. É uma mulher que está fazendo fogo no seu fogão a lenha com dinheiro. Com dinheiro. Algumas pessoas vão pensar assim, nossa, como tinha dinheiro, então eles estavam ricos. Não, esse dinheiro que está pegando fogo, gente, não vale nada. Para vocês terem uma ideia, a hiperinflação é o seguinte, ó. Em 1920 deixa eu ver aqui, onde é que está aqui a informação? Aqui. O dólar chegou em 1923, o dólar a valer, um dólar a valer 4 bilhões de dinheiros alemães. O nome do dinheiro alemão na época era marco, tá? Não era euro, era marco. Então, um dólar valia 4 bilhões de marcos. Hoje, um dólar no Brasil vale quantos reais? R$ 5,60. Lá valiam
4 bilhões. É dinheiro, gente, que a gente não tem noção. A gente não sabe nem contar um dinheiro desse. Não sabe nem quantos zeros tem. Né? Então, o dinheiro não valia nada, queridos. Então, vejam bem, a crise, a hiperinflação chegava a 32.400% ao mês. Isso significa dizer o quê? Hoje a inflação no Brasil gira em torno aí, por mês, está em torno de 4,5%, 5%, talvez um pouco menos, tá? E as pessoas estão reclamando que o dinheiro não consegue comprar isso, que não consegue comprar aquilo, que está muito caro isso, que está muito caro aquilo. Tu imagina uma inflação mensal de 32.400%. É muita coisa, né? Então, com isso, foram surgindo grupos socialistas, né, que eram justamente por causa da União Soviética, que estava indo muito bem, muito bom, obrigado. Isso a partir de 1917, né, com a Revolução Russa. E esses grupos socialistas, então, começam a surgir dentro da Alemanha. Né? Começam a surgir como uma característica assim, ó, de repente, pelo socialismo a gente consegue sair da crise. Mas, ao mesmo tempo que surgem os grupos socialistas, surgem os grupos nazistas. E o que é o nazismo? Então, o nazismo é um modelo que perseguia liberais, né? Era contra os socialistas, era contra os comunistas, perseguia os liberais que defendiam o liberalismo econômico americano, eram ultranacionalistas, né? Então defendiam a questão racial, a questão da sua origem germânica, né? Quer dizer, eram caras que estavam apegados, né, a uma política romantista, né? Perseguiam operários e perseguiam sindicalistas. Então vejam bem, a burguesia alemã vai pensar assim, ó, pá, que legal, pelo menos tem um partido que persegue os trabalhadores que não querem trabalhar, né? Os trabalhadores que ficam ali, né, enchendo o saco, né, da população, querendo fazer greve. E aí a burguesia alemã vai começar o quê? Vai começar a apoiar os movimentos nazistas na Alemanha. Então, o crescimento desse grupo vai se dar por uma figura chamada Adolf Hitler. O Adolf Hitler, ele era um austríaco, né? Ele nasceu na Áustria. E ele, de certa maneira, ele lutou na guerra, né? Na Primeira Guerra Mundial. E ele tinha dentro dele o quê? Um rancor de ter perdido a guerra. E mais do que isso, ele tinha medo, né, da Alemanha ser dominada por ideias socialistas. Então ele vai ser um contumaz, um grande crítico do socialismo, um grande crítico do capitalismo, um grande crítico do sindicalismo, e por isso, então, ele vai ser um ultranacionalista. Ele vai tentar um golpe militar, né? Ele vai montar uma milícia, assim como montou, ele está inspirado no Mussolini, né? Assim como Mussolini tinha montado uma milícia chamada de Camisas Negras, né? Na Itália, ele vai montar uma milícia de camisas pardas. Então, todas as pessoas uniformizadas. Essa milícia vai se chamar Tropa de Assalto, SA, né? Tropa de Assalto. Comando de Assalto, enfim. E eles vão tentar, vão perseguir todas as pessoas, inclusive uns caras chamados de judeus, né? Que não pertenciam àquela sociedade. Então, o combate às manifestações esquerdistas na Alemanha começa a crescer. As camisas pardas surgem, SA, seção de assalto, o grupo de assalto, a milícia de assalto, perseguem eles, né? E eles foram derrotados nas eleições parlamentares. E aí os caras se reuniram num boteco, num bar de cerveja na Alemanha, né? Isso aí em 1923, e vão fazer o chamado golpe fracassado, que é o Putsch de Munique, né? Então lá em Munique, que é a terra onde acontece lá a Oktoberfest, né? Eles vão encher os canecos de cerveja e vão tentar dar um golpe no Estado, na República de Weimar. E não vão conseguir, né? Muitos vão morrer, alguns vão morrer, 16 membros do partido morrem, mas Adolf Hitler não morre. Adolf Hitler, que era esse austríaco indignado, que era muito bom de oratória, falava muito bem, esse cara vai ser preso.
E justamente na prisão, o Adolf Hitler vai escrever um livro. E esse livro vai se chamar A Minha Luta, né? Minha Luta, que é Mein Kampf. Então, o livro de Hitler, preso, vai se tornar um clássico para o movimento nazista. Até hoje, né, existe um movimento nazista no mundo, tá, gente? Então, a gente está falando de uma coisa lá do século passado, né, uma coisa que surgiu na década de 20 do século passado, porém, os movimentos nazifascistas existem até hoje. Inclusive, se vocês estão ligados nas coisas que estão acontecendo por aí, a gente tem visto, né, bandeiras em alguns movimentos sociais que remetem a movimentos nazifascistas. E temos que ter muito cuidado, porque esses movimentos eles são completamente proibidos no Brasil, né? O Brasil proíbe o movimento nazifascista. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, olha só, o Mein Kampf, que é a minha luta, vai ser esse livro, né, com os princípios básicos do nazismo. E que princípios básicos são esses, né? Primeiro, superioridade racial. Ele vai usar aquele sociólogo, aquele jornalista e filósofo que eu falei para vocês do século XIX, né, na aula passada, chamado Enrico Corradini, aquele italiano que vai escrever sobre a supremacia racial. Né? Ele vai escrever que para que um Estado seja forte, né, conciso, que um Estado seja super, né, que ele seja próspero, ele tem que ter alguns elementos importantes. O quê? Nacionalismo muito forte. As pessoas têm que amar o lugar onde nascem, têm que vestir a camisa deste lugar, têm que usar as cores deste lugar. E tudo que for diferente disso, né, está destoando disso, tem que ser perseguido. Então, é o ultranacionalismo, né? Aquele cara que é intolerante. Segundo, militarismo. Então, nós temos que ter um Estado com disciplina, nós temos que ter um Estado com a alma e o corpo sarados, né? Nós temos que ter disciplina. Então, tudo que está fora dessa disciplina tem que ser combatido. Qualquer coisa que questione este Estado, qualquer coisa que questione esse Estado, essa coisa tem que ser extirpada, tem que ser tirada desse Estado. Ela é uma coisa que pode arruinar o Estado. Então, vejam só, o Estado militarista é um Estado hierarquizado. Ninguém, em sã consciência, vai chegar no quartel, né? E quando o teu superior te disser assim, pô, tá chegando essa hora, qual é né? Por que tá chegando atrasado? Tu vai ser penalizado. E essa pessoa olha para o seu superior e diz assim, vai te catar. Jamais. Jamais. O poder da hierarquia no exército é um negócio sagrado, tem que ser respeitado. Né? Então, na questão da militarização. E o terceiro elemento, que é a questão do racismo, da superioridade, da raça escolhida, da supremacia do direito divino. Deus me escolheu. Né? Então, aí se funde essa teoria doentia do nazismo, né, com esses princípios básicos. Tá? Outra questão importante é o antissemitismo. O antissemitismo é a perseguição a judeus. Né? Então, por que os judeus? Né? Bom, os judeus, historicamente, dentro da Europa, são povos que não tinham terra, não tinham direito à terra. Até porque eles não eram povos oriundos da Europa. Então, eles vieram expulsos da região ali do Oriente Médio. Quando chegaram na Inglaterra, quando chegaram na Europa, eles foram fazer outras atividades, né? Atividades que faziam lá na sua terra. Eles não tinham terra, então eles iam fazer o quê? Eles pegavam as coisas e iam trocando, iam vendendo, né? Iam fazendo comércio. Então os judeus tornaram-se donos de padaria, donos de donos de relojoaria, banqueiros, né, tornaram-se industriários, tornaram-se alguém, né, ou alguéms, né, pessoas que trabalhavam com o terceiro setor. E o que é o terceiro setor? É o setor de serviço, o segundo setor, o setor de indústria, né? Quer dizer, as pessoas aí iam se virando na vida. Quando nós tivemos a crise da hiperinflação na Alemanha, quem é que tinha dinheiro? Eram esses caras que tinham dinheiro. Então, eles vão ser os culpados. Sendo que os judeus alemães, judeu é uma religião judaica. Então, o judeu alemão, o cara da religião judaica alemã, ele lutou na Primeira Guerra Mundial.
Ele lutou ao lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, tentando defender o nacionalismo alemão na Primeira Guerra Mundial. Depois ele vai ser acusado de ser o grande traidor, né, da Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, busca de conquistas de espaço, e aí Hitler vai escrever uma coisa no livro que é o espaço vital, ou seja, qual é o espaço destinado para os alemães, para que os alemães possam se tornar uma nação próspera. É o espaço vital, que é, na verdade, é a Europa inteira, né? Os alemães vão tentar dominar a Europa inteira. E o não cumprimento do Tratado de Versalhes. Quer dizer, o Mein Kampf falava que nós não devemos pagar para respeitar o Tratado de Versalhes. Bom, e aí alguns de vocês podem pensar assim, professor, mas olha só, não existia nenhum órgão que regulasse, que fosse ver assim, o que está acontecendo na Alemanha, né? Que se a Alemanha está cumprindo o que foi dito no Tratado de Versalhes? Tinha, né? Tinha. O quê? Como é que é o nome daquele órgão que regulava, que foi criado depois da Primeira Guerra Mundial? Um órgão internacional, como a ONU. Alguém lembra? Alguém lembra o nome do órgão que foi criado depois da Primeira Guerra Mundial, que, de certa maneira, fiscalizava as coisas como a ONU fiscaliza hoje no mundo? Não sei. Não sabe? Se chama Liga das Nações. Então anota aí. A Liga das Nações era composta por países que ganharam a Primeira Guerra Mundial, tá? Então quem foi que ganhou? Basicamente Estados Unidos, né? Inglaterra e França, certo? Então o que vai acontecer? Os Estados Unidos, a Inglaterra e a França são países liberais, né? Combatem o comunismo, inclusive, não gostam do comunismo. E o que os nazistas vão fazer? Os nazistas vão fazer o seguinte, vão dizer, a gente odeia comunista, a gente odeia trabalhista, a gente odeia os trabalhadores, a gente odeia o sindicalismo. E mais, né, eles vão, inclusive, antes de começar a guerra, Hitler vai marchar para o leste europeu, que é onde estão os socialistas. Então, de certa maneira, pessoal, de certa maneira, o que vai acontecer? Os países liberais não vão dar bola, não vão se importar pelo surgimento, né, do Hitler e do pensamento nazista. Então, Hitler é nomeado primeiro-ministro em 1933, porque eles conseguiram 1/3 dos votos, né, nas eleições. O nome do parlamento alemão se chama Reichstag, né? E ele é condecorado, então, nomeado como o primeiro-ministro. Porém, o que acontece? O presidente morre, né? O presidente, misteriosamente, o presidente da Alemanha, o Guilherme, acaba morrendo. E, ao morrer, o Hitler assume a função de presidente e de primeiro-ministro e se torna o chamado Führer, que é o guia do povo. E aí ele vai proclamar, então, o Terceiro Império Alemão, que é chamado de Terceiro Reich. Bom, o parlamento, então, gente, nesse momento aí, o parlamento ele vai ter uma função, né? Qual é a função do parlamento? A função do parlamento era justamente questionar o poder do rei, o poder do Führer. Só que daí o que acontece? Os nazistas botam fogo no parlamento e fecham o parlamento. Ou seja, o Hitler começa a governar a Alemanha sozinho, né? Todos os inimigos políticos de Hitler vão ser perseguidos. Ele começa a governar sozinho para a Alemanha e começa, então, as grandes mudanças, né? Ele cria uma seção de segurança, a chamada polícia política, que vai perseguir, né, aqueles que são opositores, vai prender os judeus, né? Ele cria a Gestapo, que é a polícia secreta, que vai começar a escutar através de escutas telefônicas,
vai começar a censurar os jornais, censurar as revistas, censurar os programas de rádio, né? E vai com a polícia secreta, não, com a SS, que é a polícia política, vai prender e levar para campos de concentração aquelas pessoas que são inimigas mortais do regime nazista. Tá? Então, o regime nazista vai ser extremamente cruel com as pessoas que não aceitam o nazismo, né? Ou tu aceita o nazismo, ou tu vai ser perseguido. Tá? E uma coisa importante são as leis que vão ser criadas em 1935 na Alemanha. Essas leis são as chamadas leis de Nuremberg. Essas leis, elas são extremamente cruéis, principalmente com os judeus. Elas vão criar, por exemplo, lugares onde os judeus vão poder morar. E todo judeu vai ter que andar sinalizado que é judeu. Então ele vai receber uma estrela amarela, né? No livro de vocês tem aqui, ó, um casal judeu, né? Na página número 15, tem aqui, ó, um casal judeu com uma estrela no peito. Tem que andar com essa estrela, né, para saber que era judeu. E eles vão ser muito hostilizados pela população alemã. A população alemã vai receber cotidianamente, ou seja, todo dia, um batalhão de informações, de propaganda, falando mal dos judeus, né, criticando os judeus. Eles usam os judeus como grande desculpa para todos os problemas que ocorrem na Alemanha. Então, restrição de cidadania e de direitos, eles vão ter proibido de casar entre judeus e não judeus, né? Vai ser um racismo muito grande, né? Quer dizer, essa história da raça, quem é que inventa a história da raça? Quem inventa a história da raça é o próprio Estado alemão, né? É o branco que inventa a história da raça, né? Então, isso vai ser realmente muito, muito temeroso, muito, muito perigoso, né? Em 1938, então, vai ser um evento horroroso que vai ser chamada Noite dos Cristais. E a Noite dos Cristais vai ser caracterizada pelo quê? Passei. Vai ser caracterizada por ser uma noite onde mais de 5.700 estabelecimentos judaicos vão ser quebrados, as pessoas vão ser presas, as sinagogas vão ser destruídas, as casas serão depredadas, né? Quer dizer, vai haver o prenúncio do fim do mundo daqueles cidadãos, né? Quer dizer, a intolerância completa. E daí os presos vão ser enviados para campos de concentração. Eu não preciso nem dizer para ti, né, que campo de concentração, né, na Alemanha tem milhões de filmes. Hoje eu vou indicar um filme, porque hoje é quinta-feira, né, e tu vai passar o fim de semana. Eu sei que tu tem Netflix, então eu vou indicar um filme, uma comédia, é uma trágica, né, uma comédia trágica, mas é uma comédia que vai falar sobre o Hitler. Aliás, tem um filme que ganhou o Oscar no ano passado, né, acho que é Hobbit. É um filme que tem a visão de criança, né? Uma criança e a visão que a criança tem sobre o Hitler, né? É um filme bem legal. Quem quiser assistir é com Scarlett Johansson, né? É um filme que ganhou o Oscar. A fotografia do filme é muito bonita e ele é muito poético o filme também, tá? É a visão da criança sobre o Hitler. E o filme que eu vou indicar para vocês, daqui a pouquinho eu vou passar o trailer para vocês aqui. Aí vocês vão tirar as suas conclusões. É uma comédia também que conta a história de e se Hitler voltasse, né? O que aconteceria? Então é um pouco mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, né? Coisas que a gente tem que são horríveis que estão acontecendo no mundo, né? Não só em relação aos negros, mas em relação a pobres, enfim, a todos aqueles que são minoria em direito, certo? Vamos lá. Algumas imagens aqui do antissemitismo alemão, né? Da destruição dessa Noite dos Cristais, né? Eu vou passar também um pedacinho aqui para vocês sobre a propaganda nazista, né? Que era muito comum. Então agora faltam 10 minutinhos para terminar nossa aula. A gente vai encaminhando então para esses 2 vídeos aqui, né? Então, doutrina através da educação.
e da propaganda, e um cara da propaganda será esse cara aqui, ó, o Goebbels. Goebbels vai ser o pai da propaganda nazista, né? Ou seja, a propaganda nazista ela é muito importante porque ela vai ser a grande fake news para a população, né? Ela que vai inventar a história de que a raça superior é a raça ariana, ela que vai inventar a história de que o negro, de que o judeu, de que aquele que não se adequa ao sistema alemão tem que ser perseguido, né? Então é a propaganda que vai criando esses estereótipos, né? A propaganda que vai dizer que o desenvolvimento é coisa de alemão, que a raça superior é a raça ariana, né? É justamente a propaganda de Goebbels, tá? A gente vai ver aqui um pedacinho das suas propagandas. Criação de grandes obras públicas, investimento na indústria de armas, criação de leis que vão regular o trabalho, né? Limitação de salário, porque a população precisava ganhar pouco para sobreviver, porque o Estado gastava muito no desenvolvimento das indústrias de armas, né? E aí depois a questão do espaço vital, né? Do expansionismo militar, que a gente vai ver na próxima aula, quando a gente discutir a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então agora vamos ver aqui um pouco da propaganda hitlerista, tá? Vamos ver aqui, deixa eu fechar aqui, tá aqui. Então aqui a propaganda hitlerista. Eu vou tirar o som para que a gente possa falar um pouco em cima das imagens que estão passando, né? A música é de Wagner, né? Que é um autor predileto do Hitler. Então, o cartaz aí antissemita, né? É um cartaz falando sobre o eterno judeu, a imagem, a demonização dos judeus, né? Que eles eram maus, enfim. A questão, assim, é um filme importante criado por Goebbels, né? Falando sobre, é uma propaganda literal do nazismo, né? Quer dizer, o soldado ali, né? Erguendo a águia lá no fundo, né? Erguendo a bandeira, segurando um homem branco. Aqui um cartaz de veteranos de guerra judeus dos Estados Unidos pedindo um boicote aos produtos alemães. Quer dizer, tanto os Estados Unidos quanto os judeus estavam juntos aí, né? Queriam prejudicar os alemães. Né? Aqui outro cartaz, né? Nacionalismo, a vontade organizada da nação, quer dizer, organizar a sociedade. Então, a cara de bravia dos homens alemães, arianos... Essa chavezinha que nós temos, que são... ó, quando precisar, eu botei elas aqui assim, até para, claro, se quiser, faz assim para torcer, né? Para não perder, é tão pequenininha que é, ó. Por isso que eu botei nesse aramezinho. Eu não tô te ouvindo, Fernando. Fernando, o que tu quis dizer, Fernando? Acho que ele ativou o áudio sem querer. Ah, tá. Então, os cartazes nazistas, então, todos eles estão nessa perspectiva de culpar quem eles querem culpar, e que eram os judeus, né? E tá aqui, ó, ele é o culpado pela guerra, tá ali um judeu gordo, né? De cartola, que seria um banqueiro, né? E a fábrica de armas e munições alemãs e tal, falando sobre a Alemanha, sobre essa questão, né, de que é uma raça superior. Agora a gente vai ver o trailer do filme que eu vou indicar para vocês, né? Que, aliás, sobre esse filme aí, deixa eu segurar aqui, sobre esse filme aí, nós temos a indicação dele no próprio livro de vocês aqui, ó. Está no livro de vocês aqui, na página número 19. O nome do filme é Ele Está de Volta. É a história do Hitler, se o Hitler tivesse voltado. Então, curte aí o trailer, né? E depois a gente vai fazer o encaminhamento final da aula, que está faltando só 5 minutos para terminar. Wie möchten Sie heute Abend von mir angesprochen werden? Herr Hitler würde mir genügen. Sie können auch meinen Führer sagen, aber nur wenn Sie wollen.
Gehen Sie mir aus dem Weg. Darf man das? Man darf nicht nur, man muss. Ist das schön? Então, queridos... Precisando de um logo para sua marca? Tá precisando de um logo para sua marca? Então, queridos, é o seguinte, a gente termina a nossa aula de hoje, né, falando sobre o nazismo, na aula passada falando sobre o fascismo, né, indiquei um filme para vocês que, ao meu ver, é um filme bem legal, que falava sobre o fascismo, que é Guernica, né. Agora indico este filme que vocês podem ver no final de semana, que ele está de volta também, é uma comédia, mas que vai falar sobre coisas bem importantes. E na aula que vem nós iremos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Atenção, eu mandei uma atividade no livro de vocês para que vocês refletissem sobre este tema aqui, né? Mein Kampf, que é uma atividade que vocês têm que fazer e me devolver pela Iônica, né? Então tá lá, vai lá, me devolvam a atividade pela Iônica e na aula que vem, então, a gente vai discutir a Segunda Guerra Mundial. Ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de questionar alguma coisa? Professor, qual livro é esse? Esse livro, esse capítulo é o capítulo 27, tá? É o capítulo 27 que a gente está vendo. Esse texto é um texto que está na página 24 e 25 do capítulo 27, que eu pedi para que vocês fizessem o trabalho. Está lá no planner de vocês, né? O que tem que ser feito, tá bom? Eu queria lembrar vocês também o seguinte, ó. Todos os capítulos que a gente está vendo, eles têm que ser fichados, tá, pessoal? Então, vocês vão dar um jeito aí de fichar esses capítulos para que vocês compreendam o que está acontecendo, tá? O que ele significa, porque todos eles estão interligados, esses capítulos, tá? Então, é importante que vocês façam os fichamentos, realizem as atividades, né? Façam ali os exercícios. Todo planner eu coloco, fazer exercício, página X, Y, Z. Eu sempre coloco lá, tá bom? Eu desejo a vocês, então, se ninguém mais tem alguma questão. Alguém tem alguma questão? Deixa eu ver aqui que falaram. Professor, foi mal, só que tipo travou aí, eu não consegui ver qual capítulo tu mostrou aí. O capítulo é o capítulo 27. Capítulo 27, tá? Tudo que a gente está vendo aqui é o capítulo 27. Então, eu agradeço vocês, pessoal. Eu agradeço que vocês tenham participado da aula. Vou sair para o almoço, né? Assim como vocês também. E um bom fim de semana. Lavem as mãos, se cuidem, usem máscara. E a gente vai se vendo aqui na semana. Professor, o fichamento pode ser em folha de caderno? O fichamento pode ser digitado. Pode fazer o fichamento pela internet, no computador, tá? Tá. Uma coisa, gente, amanhã não, na próxima aula, a nossa aula vai ser na terça, tá? Não vai ser mais na quinta, porque a quinta-feira é feriado na semana que vem. Tá bom? Professor, olha só. Os fichamentos tu já tinha feito, a gente já fez 2. Qual agora tu quer um do 27, no caso? Isso, 27, o do 26, todos os capítulos que a gente tá vendo. Pode fichar todos, tá? Tá. Então tá. Bom fim de semana para vocês. Um grande abraço, um beijo. Se cuidem. Tchau. Tchau. Tchau.